Boa tarde, Verônica. Boa tarde, pessoal. Então, boa tarde, Glaucio. Boa tarde. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, nossos parceiros de curso de nutrição e formulação de cães e gatos com foco na indústria. Como combinado anteriormente,
Hoje teremos uma palestra fornecida pelo nosso parceiro, a IES, que vem nos trazer uma palestra bastante interessante sobre prebióticos. E quem ministrará essa palestra será a senhora Verônica Lisboa, coordenadora técnica de pesquisas da IES Synergy, engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado e doutorado em nutrição animal pela própria Universidade Federal de Pelotas e pós-doutorado pela Universidade Federal do Paraná em nutrição animal. Então, com a palavra, Verônica. Obrigada, Glaucio. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a tela. Glaucio, só me confirma, por favor, se compartilhou, se todos visualizam. Ok, tá bacana. Pode dar prosseguimento. Ok, então. Bom, muito obrigada pela oportunidade, em nome da IES. É um prazer muito grande para a gente estar nesse evento, muito bem estruturado, e que a gente considera muito importante o assunto que nós elegemos para conversar hoje, nessa próxima meia hora, que é a importância dos prebióticos, né, na saúde intestinal dos nossos pets, dos nossos cães e gatos. A gente sabe, a gente tem o conhecimento que hoje, há algumas décadas já, na verdade, né, o tema alimentos e nutrientes que contribuem para bem-estar, saúde e longevidade dos pets já é um pouco desmistificado. Então, a gente tem acesso a muitas informações sobre a importância dos nutrientes no sentido de melhorar, de otimizar saúde e bem-estar, proporcionando longevidade aos nossos pets. E uma das grandes preocupações nesse sentido é justamente em relação à saúde intestinal de cães e gatos. E nós temos, em relação à saúde intestinal, um tema muito importante e muito difundido, que é o equilíbrio da microbiota. E aí nós chamamos de disbiose, que é o desequilíbrio, ou a eubiose, que é o equilíbrio. E como que isso influencia em saúde intestinal e qual a ligação disso, qual a relação com o sistema imune dos animais? Bom, nós temos duas situações que acontecem no intestino, no ambiente gastrointestinal dos animais. Nós temos a primeira dela, então, que é chamada de eubiose, ou o estado de equilíbrio da microbiota, representado aqui nessa primeira figura na letra A. A eubiose ela é marcada pelo equilíbrio entre bactérias boas, né, bactérias comensais, prevalecendo no intestino dos animais, em detrimento de uma pequena parcela de bactérias patogênicas. Esse é o cenário ideal, é o que nós queremos, é o que a gente quer proporcionar para os nossos pets. Mas pode ocorrer o cenário contrário, e aí a chamada disbiose, ou desequilíbrio da microbiota. E na disbiose, ao contrário da eubiose, nós temos a prevalência de bactérias patogênicas, ao invés de boas bactérias ou bactérias comensais. E aí nós já podemos inferir que o prejuízo para a saúde dos animais é muito elevado em um ambiente de disbiose, ou desequilíbrio. E entre esses dois cenários aqui, de equilíbrio ou desequilíbrio, que os animais, e nós também, é comum ao nosso desenvolvimento, que acontece o desenvolvimento, o estabelecimento e o crescimento do chamado GALT, que é o sistema linfóide associado ao intestino. Então, nós temos GALT e nós temos MALT. O GALT é associado ao intestino, o MALT é associado às mucosas. GALT e MALT são responsáveis por aproximadamente 80% das células imunes dos animais, e nós também. Então, imaginem que esse sistema de defesa, então, GALT e MALT,
ele é amplamente influenciado pelo equilíbrio ou desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, ele vai sofrer uma influência muito grande, ou de boas bactérias, ou de bactérias patogênicas. E aí a gente já tem listado uma literatura muito pertinente em relação justamente a influência que o equilíbrio ou desequilíbrio da microbiota possuem sobre o sistema imune, sistema de defesa dos animais. Então, a microbiota, ela contribui amplamente para o desenvolvimento, estabelecimento da defesa dos nossos animais. Um sistema em disbiose, ele impacta profundamente a saúde dos animais, e as causas são as mais variadas, desde presença de substratos anormais vindos de nutrientes mal digeridos, ou um cenário medicamentoso, aumento da carga bacteriana total. Mas aqui nesse quadro, o que eu queria chamar mais atenção é sobre as consequências que essa disbiose acarreta nos animais. Então, a gente tem aqui diarreia osmótica ou secretora, aumento na presença de bactérias patogênicas como Clostridiums, como a coli, aumento da resposta inflamatória imune, aumento de inflamação devido à fixação de bactérias patogênicas à mucosa. Então, tudo isso causado pelo desequilíbrio da microbiota. E é justamente pensando na importância desse tema que nós, da IES, nós trazemos uma linha específica para a saúde intestinal, tentando trazer ferramentas que possam modular essa microbiota e que possam prevalecer, então, as boas bactérias. Nós chamamos a nossa linha de Gut Bio, justamente porque ela remete à saúde intestinal, e dentro dessa linha nós temos algumas ferramentas que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, e os respectivos mecanismos de ação de cada uma dessas ferramentas. Nosso primeiro componente da nossa linha Gut Bio é o IES-MOS, que é o nosso manano-oligosacarídeo. Ele é oriundo da levedura Saccharomyces cerevisiae, mais especificamente da camada externa da parede. Então, aqui nós temos uma foto da levedura, o seu extrato com inositol, com vitaminas, ácido nucleico, a camada de quitina, essa camada mais escurinha, a camada de beta-glucanos, que nós vamos falar posteriormente, e a camada de manano-oligosacarídeos. E é daqui que nós extraímos, então, os MOS, os manano-oligosacarídeos, e temos o nosso IES-MOS. E qual que é a importância do manano-oligosacarídeo? Qual que é o benefício que ele traz para a saúde dos pets? Nós temos aqui nessa imagem um ambiente gastrointestinal normal, que é povoado por bactérias ruins e bactérias boas. Em um cenário sem o manano-oligosacarídeo, um ambiente comum, tanto as boas bactérias, as bactérias benéficas, aqui representadas no laranja, quanto as bactérias ruins, ou patogênicas, representadas na cor rosa, elas vão ter condição de se fixar ao epitélio intestinal. Na presença do manano-oligosacarídeo, essa fixação por parte das bactérias patogênicas já é ou impedida ou dificultada, porque ao invés de se ligarem as bactérias do intestino, elas vão se ligar ao manano-oligosacarídeo e vão ser excretadas nas fezes. A partir do momento que a gente impede essa adesão ou essa fixação dessas bactérias nas células intestinais, a gente impede a fixação, porque a fixação é premissa para colonização e para infecção. Então, se não colonizou, se a bactéria não se fixou ao intestino, não vai haver infecção. E essa é a premissa da utilização do manano-oligosacarídeo. Então, ele tem essa capacidade de dificultar ou de impedir a ligação das bactérias patogênicas à parede intestinal dos animais. Mais especificamente, bactérias patogênicas gram-negativas com fibras do tipo 1. E aí nós temos como bactérias conhecidas nesse sentido, não se restringe a, mas as mais conhecidas são Salmonella e E. coli. Mas as demais bactérias gram-negativas, com características de possuírem essas fibras do tipo 1, também vão se ligar ao manano-oligosacarídeo e vão ser excretadas da mesma forma, sem fazer a fixação. O nosso segundo componente da linha Gut Bio é o nosso IES-FOS, que é o nosso fruto-oligosacarídeo. Na IES, o nosso fruto-oligosacarídeo, nós temos como matéria-prima a cana-de-açúcar, mais especificamente a sacarose da cana. E aí, como um diferencial,
Nós não trabalhamos no frutooligosacarídeo com um processo enzimático, ocorre uma biotransformação a partir de leveduras, que foram muito estudadas pelo nosso departamento de desenvolvimento, para que a gente chegasse a esse produto final de forma, isso é muito importante, natural, e assegurando qualidade, acima de tudo. Então, a sacarose, ela é transformada em frutose através do processamento com leveduras. E aí, depois, nós temos um processo de purificação, onde nós garantimos, no nosso produto final, no mínimo, uma concentração de 70% dos frutooligosacarídeos. E temos também o nosso IAS-GOS. Se o FOS era o nosso frutooligosacarídeo, o IAS-GOS é o nosso galactoligosacarídeo. Essa é uma grande novidade que a gente traz como matéria-prima. Nós trabalhamos com um subproduto da indústria do leite, que é o permeado de soro, e aí nós conseguimos, através de um processo de purificação microbiológica, também através de leveduras, primeiramente através de enzimas e uma purificação através de leveduras na sequência, nós conseguimos um produto final com, no mínimo, 60% de concentração do GOS. E o GOS ele é bastante estudado, principalmente para filhotes, porque ele é muito palatável. Então, não existe nenhum problema de recusa da alimentação por inclusão do GOS. Por ser um derivado do leite e por ser galactose, ele tem um sabor mais adocicado. Então, não influencia de maneira nenhuma na palatabilidade das rações ou das dietas. Aqui a gente tem, então, a exemplificação dos mecanismos de ação de MOS, FOS e GOS, e é muito importante falar que eles não são excludentes, eles são sinérgicos. Então, os benefícios eles, vamos falar assim, eles conversam entre si, ou eles se ajudam mutuamente, é uma soma de benefícios. O uso do MOS não exclui o uso do FOS, que não exclui o uso do GOS. E aí, entre os principais mecanismos de ação, nós temos aqui os MOS, FOS e GOS sendo fermentados pelas boas bactérias, as bactérias não patogênicas. Ao serem fermentados, eles produzem ácidos graxos de cadeia curta, os mais conhecidos nossos, né? Butirato, propionato. A partir do momento da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, há uma queda no pH do lumen intestinal. E isso é extremamente benéfico e desejável. A partir do momento que um pH mais ácido, em pH mais ácido, as bactérias patogênicas elas têm maior dificuldade em se estabelecer, enquanto que as boas bactérias não têm essa mesma dificuldade. Só aí a gente já cria um ambiente adverso para o estabelecimento das bactérias ruins. Ao mesmo tempo que ocorre essa fermentação, essas boas bactérias, elas também secretam substâncias chamadas de bacteriocinas, que têm, como o próprio nome já nos remete, a capacidade de atuar junto também a prejudicar o desenvolvimento ou estabelecimento de bactérias ruins ou patogênicas. Esses ácidos graxos de cadeia curta também são muito importantes porque são fonte de energia para os enterócitos, que são as células intestinais. Esses enterócitos utilizam essa energia para aumentar as velocidades, a altura de velocidades, que são extremamente importantes em relação à absorção e digestão de nutrientes, diminuição de profundidade de criptas, que é extremamente importante porque reduz o gasto energético do animal, aumenta a produção de mucina, e a mucina é muito importante para fazer a proteção do epitélio contra qualquer agressor que possa querer invadir o lumen intestinal. E também contribui para a manutenção das junções firmes. E as junções firmes são muito importantes porque elas mantêm essas células epiteliais unidas. E quanto mais unidas, também é maior a dificuldade de qualquer patógeno, seja vírus, bactérias, micotoxinas, ultrapassarem do lúmen para a corrente sanguínea. Então, todos esses benefícios derivam das fermentações, dos ácidos graxos, gerando energia para os enterócitos. Também, a partir de ácidos graxos, a gente tem a modulação do sistema imune, e esse é um efeito secundário da ação dos prebióticos. Apesar de ser secundário, ele não deixa de ter importância por isso, muito pelo contrário, ele é extremamente importante, porque a gente consegue modular a microbiota e, como efeito secundário, ainda ajudar a fortalecer o sistema imune dos animais. E também temos o bloqueio da adesão das bactérias patogênicas, como a gente já falou nos slides anteriores para o MOS. Aqui é muito aplicado ao mananooligosacarídeo. Então, são todos esses benefícios que atuam ao mesmo tempo
no sistema gastrointestinal do animal e promovem a saúde. E esses benefícios de prebióticos, MOS, FOS e GOS, eles são já bem documentados em literatura. Então, redução de incidência ou gravidade de quadros de infecção, alteram positivamente a microbiota fecal, o perfil metabólico, melhora no metabolismo de glicose, sensibilidade à insulina, melhora a consistência das fezes. Não se reduz a isso, mas é uma bibliografia, são achados importantes da utilização de MOS, FOS e GOS por parte dos pets. E se a gente fala de uma forma mais assertiva, não em modular a microbiota, mas modular diretamente o sistema imune dos animais, nós temos o produto chamado Glucan-Gold, que ele é o nosso imunomodulador por excelência. Ele possui a mesma fonte, levedura, Saccharomyces cerevisiae, ao contrário do mananoligossacarídeo, o nosso Glucan-Gold, ele é oriundo da parede ou da camada interna da parede da levedura. E ele passa por um processo de purificação, são horas de produção desse produto para que ele seja purificado e libere carboidratos bioativos que possam fazer essa ativação da cascata do sistema imune. Então, nós temos, ao final, um produto com, no mínimo, 60% de beta-glucanos purificados. E por que nós falamos que o Glucan-Gold ele é o nosso imunomodulador por excelência? O beta-glucano, ao ser ingerido pelo animal, e aí aqui nós temos o macrófago, uma representação de macrófago que é a principal, é a célula primária do sistema imune. Então, o macrófago, o beta-glucano, ao ser ingerido, 1,3 e 1,6 beta-glucanos, vão ser identificados pelo macrófago como sendo um corpo estranho ao organismo, como sendo não próprio. A partir do momento que ele é identificado como não próprio, a questão do precisamos nos defender é ativada. Então, a partir desse momento, a cascata imune também é ativada. Existem nos macrófagos, na superfície dos macrófagos, receptores específicos para fazer esse reconhecimento. E a partir do momento que ele é fagocitado, ou seja, que ele é englobado pelo macrófago, o beta-glucano, ele estimula a produção de radicais livres, como óxido nítrico, peróxido de hidrogênio, que vão também atuar como as bacteriocinas, na diminuição da carga bacteriana e carga viral que esse organismo possa vir a ser acometido. Ao mesmo tempo, nós temos a indução da produção de interleucinas, que são sinalizadores químicos, né? Nós temos interleucinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, e aí que vão fazer a ativação do sistema imune também adaptativo, que vai culminar com a produção de anticorpos. Então, esse beta-glucano, ele vai exercer o papel que um vírus exerceria, que um protozoário exerceria, que uma bactéria exerceria, mas com o benefício de o beta-glucano não carrega a patogenicidade que o vírus ou que a bactéria carregaria. Ele vai deixar esse sistema imune mais alerta, sem causar os danos que fungos, bactérias ou vírus causariam. E, por isso, ele é um imunomodulador por excelência. E nós, assim como os prebióticos, nós também temos uma vasta literatura falando do benefício dos beta-glucanos na nutrição dos pets. Aumento na atividade de fagócitos e linfócitos, aumento nas células T, que vão ser responsáveis por dar início à reação de imunidade adquirida, resultando na produção de anticorpos, aumento na resposta vacinal, melhora no metabolismo de glicose e sensibilidade à insulina, redução dos quadros de dor de manqueira, rigidez em pacientes que tenham osteoartrite, melhora no quadro inflamatório de pacientes com doença inflamatória intestinal, redução na inflamação e perda de osso alveolar em pacientes com gengivite, aqui muito aplicado a gatos, e respostas positivas ao quadro de dermatite alérgica à saliva das pulgas. Então, a gente tem tudo isso documentado em literatura sobre os benefícios dos beta-glucanos. A fim de otimizar, né, de facilitar o uso por parte dos tutores, dos criadores, das fábricas de ração, nós temos os blends, nós oferecemos essas soluções de forma isolada, então o FOS, o GOS, o MOS, mas também nós temos de forma concentrada, oferecendo mais de um princípio ativo em um único produto. O primeiro deles é o chamado, nós chamamos de Glucan-MOS, e aí como o próprio nome já nos remete como princípio ativo o Glucan-MOS, ele tem os beta-glucanos e os mananoligossacarídeos.
A diferença do beta-glucano que tem no Glucamós para o anterior Glucan-Gold é que esse não é um beta-glucano purificado. Ele ainda é da levedura Saccharomyces cerevisiae e ele ainda apresenta um poder de imunomodulação. Mas, a partir do momento que ele não é purificado, esse poder é um pouco menor, é um grau mais baixo de imunomodulação, mas ainda assim existe e ainda assim exerce um importante efeito. Então, aqui a gente tem a junção desses dois princípios ativos dentro de uma única ferramenta, e o beta-glucano não purificado oferece um efeito imunomodulador, atua junto ao sistema imune dos animais. O mananooligosacarídeo, a aglutinação de bactérias patogênicas. E a junção desses dois, então a gente tem uma microbiota modulada e um sistema imune fortalecido, né? Aí, tendo, então, por fim, promoção da saúde e bem-estar dos animais. Esse é o nosso primeiro blend. O nosso segundo blend, e é uma fórmula patenteada nossa, nós chamamos de Yes-Golf. Se anteriormente o Glucamós tinha o mananooligosacarídeo e o beta-glucano não purificado, como princípios ativos do Golf, nós temos ainda, além deles dois, de beta-glucanos não purificados e Yes-Mos, nós temos os princípios ativos Yes-Fos, Yes-Gos, que já comentamos anteriormente, e temos a presença de minerais orgânicos. Então, são vários benefícios reunidos em um único produto. E como a gente viu anteriormente, eles não são excludentes, o efeito desse blend ele é sinérgico. Temos, então, além de efeito imunomodulador e aglutinação de bactérias, efeito bifidogênico, dados por Foz e Goss, e os efeitos de atuar junto à imunidade e processos bioquímicos vitais dos animais, dados pela presença dos minerais orgânicos, também contribuindo para a promoção de saúde e de bem-estar dos animais. Para encerrar, pessoal, a gente elegeu aqui um trabalho para compartilhar com vocês, que foi executado em 2020, com o Yes-Gos, que é uma das nossas grandes novidades, é saúde intestinal e parâmetros imunes de cães adultos. Ele foi publicado na PLOS ONE, que é uma revista muito bem conceituada, e aí no final fica o link para vocês de acesso ao artigo de forma integral também. Então, ele foi conduzido em 2020 pela Premier, em parceria com pesquisadores de Kansas. Foram utilizados 12 cães adultos divididos em dois grupos. Eles tinham média de 4 anos de idade, saudáveis, mestiços. Então, o primeiro grupo, um delineamento muito simples, para a gente avaliar essas variáveis sem que não houvessem grandes interferências, para a gente poder realmente ver o resultado do Yes-Gos nos parâmetros verificados. Então, nós tivemos a ração basal, sem prebióticos, e a ração basal mais 1% do Yes-Gos. Verificamos, então, digestibilidade, produção e escória fecal, pH, amônia, ácido lático, produção de ácidos graxos de cadeia curta, leucócitos polimorfonucleares, radicais livres e atividade fagocitária. Foi um experimento que teve duração de 30 dias, os primeiros 20 dias de adaptação, porque a gente está modulando a microbiota. Então, a gente tem que ter em mente que não é de hoje para amanhã ou depois de amanhã que nós vamos perceber algum efeito. Então, precisamos dar esse tempo para adaptação ou modulação dessa microbiota. 20 dias de adaptação, os 5 dias seguintes foram de coleta de amostra fecal para digestibilidade, os 4 dias seguintes, coleta de fezes para determinação de produto de fermentação, e no 30º dia, coleta de sangue para justamente avaliar essas variáveis imunológicas. Em relação à digestibilidade e parâmetros fecais, não foram notadas diferenças significativas, nem diferenças numéricas expressivas. Algo que chamou atenção e que é relatado pelos pesquisadores no artigo publicado, é que ao longo desses 30 dias também não houveram episódios de diarreia, nem de recusa do alimento por parte dos animais. Então, em momento algum, a introdução do Yes-Gos dificultou a alimentação ou prejudicou a saúde dos animais. Em relação à produção de ácido lático e ácidos graxos de cadeia curta, então, ácido lático, a gente consegue ver aqui um aumento nos animais que ingeriram o Yes-Gos, e isso é muito importante quando a gente tem um pensamento direcionado para fortalecimento da imunidade desses animais. Os prebióticos, eles atuam bastante sobre as bactérias produtoras de ácido lático, né? Os lactobacilos. E essas populações bacterianas, elas produzem substâncias com capacidade de imunomodulação muito forte, muito importantes.
Esse resultado aqui, de maior produção de ácido lático, a gente vai ver refletido no próximo slide, quando eu compartilhar com vocês os nossos resultados de imunidade. Mas esse já foi um resultado muito importante que nos dá indício de uma modulação indireta do sistema imune dos animais. Ou seja, eles estariam mais bem preparados para caso houvesse algum episódio em que necessitassem da ativação desse sistema imune. E algo que nos chama atenção também é a produção dos ácidos acético e propiônico, que houve um aumento nos animais que ingeriram o GOS. E isso é bastante importante devido ao que a gente já conversou anteriormente, sobre a acidificação do meio, energia para os enterócitos, ambiente mais adverso para as bactérias patogênicas também. Então, já aqui, 2 bons resultados. E falei para vocês também que nós avaliamos os parâmetros imune desses animais. Então, aos 30 dias, foram coletados sangue dos 2 grupos, e esse sangue foi posto em contato, foi incubado com E. coli e com Staphylococcus aureus, para a gente realmente simular um desafio de como que essas células reagiriam se esses animais tivessem sido acometidos por esses 2 desafios, coli e Staphylococcus aureus. Então, a gente tem aqui as células polimorfonucleares, um aumento significativo, e por células polimorfonucleares entendemos neutrófilos, eosinófilos e basófilos, que são extremamente importantes, células de defesa do sistema imune. Maior produção de radicais livres também, que são importantes no combate de bactérias, parasitas e células infectadas, e um aumento extremamente significativo tanto em fagocitose quanto na intensidade dessa fagocitose. Essa intensidade de fluorescência é exatamente isso. Estava fagocitando, mas quanto que estava fagocitando? E aí a gente vê que nos animais que ingeriram o IAS-GOS, tanto a fagocitose quanto a intensidade dessa fagocitose foi muito maior, inclusive estatisticamente diferente, para os animais alimentados com IAS-GOS. E esse aumento da fagocitose, da atividade fagocítica, é proporcional a um sistema imune muito mais responsivo, responde muito mais rápido em tempo e em efetividade aos possíveis desafios que esses animais pudessem vir enfrentar. Ou seja, caso esses cães fossem acometidos, tivessem esses desafios, esse grupo aqui, tratado com IAS-GOS, ele responderia de uma forma muito mais rápida e efetiva aos desafios. Então, nós temos aqui a modulação da microbiota e a imunomodulação do sistema imune. Concluindo, então, os cães alimentados com IAS-GOS apresentaram um aumento na concentração das células polimorfonucleares, fagocitose, bucho oxidativo. A inclusão do prebiótico não afetou a digestibilidade dos nutrientes e características fecais, e a inclusão do nosso prebiótico resultou em melhora de imunidade, promovendo a saúde animal. Agradeço a atenção de vocês, a disponibilidade, deixo o meu contato, toda a nossa equipe da IES também permanece à disposição de vocês. Nós temos experimentos com o nosso Golf, com o nosso Glucamós, nós podemos compartilhar para quem tiver interesse, para quem quiser saber mais também sobre a nossa linha, nós estamos à disposição. Muito obrigada. E um bom curso para vocês, bom curso a todos. Verônica, parabéns. Obrigada. Muito boa palestra, muito bem didática, e realmente o tempo um pouco curto, né, para tanta tecnologia, para tanto desenvolvimento, né, tanto resultado interessante. E um assunto tão bom, né? Um assunto que dá tanto gosto e tanto prazer em falar. Não, com certeza, mas eu parabenizo mais uma vez a você e a IES por trazer aqui para a gente um material tão bacana. A gente vai estar disponibilizando esse material tanto no nosso grupo, nas nossas mídias também, para estar valorizando aí esse trabalho. Parabéns a você, né? Muito obrigada. Desenvolveu o assunto de uma maneira muito interessante e muito didática, como já disse. Então, nós vamos colocar... Parabéns, Verônica. Oi, professora, obrigada. Oi. Muito obrigada. Ótimo. Thank you.